Boa noite, meu amado irmão, boa noite, minha querida irmã, e boa noite a todos aqueles que estão acompanhando esse programa Igreja em Missão, diretamente aqui da TV Sul, ao vivo. Nós todas as quintas-feiras temos esse encontro e o nosso programa tem como o nome já diz, Igreja em Missão. Nós queremos todas as quintas-feiras apresentar um aspecto importante da nossa igreja, a beleza da igreja, aquilo que acontece por dentro, que nem sempre, às vezes, a gente está dentro da igreja e não conhece. Mas eu quero fazer uma saudação especial a todos aqueles que nos acompanham, aqueles idosos, aqueles que às vezes estão doentes, aqueles que estão passando por um momento difícil. Tenha fé em Deus, não desanime não. Deus está sempre conosco em todas as circunstâncias e etapas da nossa vida, como hoje a gente meditou no Evangelho de hoje, em nossas liturgias. Deus abençoe. Eu sei também que tem muitas pessoas de outras denominações religiosas, que assistem o programa, evangélicos, espíritas. A nossa saudação a todos que acompanham sempre esse programa. Sinta assim a nossa proximidade. Somos irmãos, filhos de um único Deus que é Pai. Há uma só fé, há um só Senhor, há um só Deus, há um só batismo. Há diferentes meios, diferentes estradas, mas nós acreditamos que todas devem levar a um único caminho, que é Jesus. Não tem outra salvação, é Jesus. Então tem vias, mas o caminho que nos leva ao Pai é só um, Jesus Cristo. Aquele que nasceu de Maria, viveu entre nós, morreu, ressuscitou e enviou o Espírito Santo sobre todos nós para que nós pudéssemos continuar a sua missão, que é a igreja. Então hoje, também como tema, nós vamos ter vamos ler aqui a nossa carta pastoral. Nosso bispo diocesano, Dom Lanza, escreveu uma carta pastoral e depois a gente vai estar dando algumas pinceladas hoje, no primeiro e no segundo bloco. Mas nós vamos saudar o nosso amigo, nosso irmão que está sempre conosco aqui, está louco para falar e para proclamar a palavra de Deus para nós. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Padre Reginaldo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E hoje, para abrir o nosso programa, a gente vai fazer uma leitura que está em João, capítulo 10, versículos do 1 ao 6. O bom pastor. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas não entendia do que ele queria falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós ouvimos aí o bom pastor. Jesus falando que ele é o pastor da ovelha. O pastor orienta, o pastor encaminha. Então é isso que o nosso bispo quer fazer, nos orientando com essa carta pastoral, nos dando toda a orientação. Mas antes de entrar diretamente na carta pastoral, nós vamos então abrir o nosso canal de diálogo para todos aqueles que querem falar conosco, mandar sua pergunta, questionar. E também lembrando que quem ligar, independente de vai fazer pergunta ou não, só o fato de você ligar aqui no telefone, no e-mail que o Guilherme vai passar, você vai estar concorrendo a uma viagem para Aparecida do Norte. Você vai viajar conosco no dia 28, nós vamos na sexta-feira à noite e retornamos no sábado à tarde. Então você pode ir aí conosco, só você ligar no telefone ou pode mandar também o seu e-mail. Pelo e-mail você também concorre a uma viagem que vai ser sorteada no dia 21 de agosto. Qual é o e-mail e o telefone? Isso mesmo, Padre. Para todos que ligarem ou deixarem seu e-mail, você vai estar concorrendo a uma viagem para Aparecida do Norte no dia 28. Lembrando que o sorteio vai ser dia 21 de agosto. O telefone é o 3551-0046 e
E o e-mail é o catedralgxp@hotmail.com. Então, você quer ir conosco? Você pode ligar no 3551-0046. Você liga e participa, só fala, olha, eu estou ligando, deixa o seu nome, telefone, que depois você vai estar concorrendo. E se você quiser fazer alguma pergunta, pode ligar também, ou pode mandar um e-mail para nós estamos aqui, e o Guilherme está com o tablet chique dele aqui, está esperando você entrar em contato com ele, né, qual que é o endereço eletrônico, Guilherme? É o catedralgxp@hotmail.com. Hoje a garganta do padre não está muito boa não, então desculpe se surgiu alguns ran aqui, né? Falei que depois se surgiu o Guilherme dá conta do programa aí, né, Guilherme? Eu dou continuidade. Dá continuidade. Então nós vamos hoje meditar, irmãos, sobre essa carta pastoral do nosso bispo Dom Lanza. Dom Lanza escreveu uma carta pastoral. E o que é a carta pastoral? É uma orientação que o bispo diocesano dá, porque o bispo é pastor de uma diocese, não é? De todo o povo daquela diocese. Então ele escreve, quando ele vê algumas situações, ele então dá algumas orientações para as suas ovelhas, como nós ouvimos no Evangelho de hoje. Então a carta pastoral tem essa finalidade, que quer orientar, quer esclarecer a respeito de alguns fatos, pregações, atitudes, eventos, ou até mesmo algumas celebrações eucarísticas que alguns padres fazem e que às vezes foge por completo do ensinamento, da disciplina e da liturgia da igreja. Tem vezes que a gente entra nas nossas igrejas católicas, a gente não sabe se está entrando numa igreja católica ou que igreja que a gente está fazendo parte. Nós não podemos esquecer, nós, Igreja Católica Apostólica Romana, nós temos um jeito próprio de rezar, nós temos um jeito próprio de celebrar e tudo isso é guiado por normas. Tudo na igreja tem as suas normas. O padre deve seguir as normas, as regras pré-estabelecidas na igreja. Assim nós damos harmonia. Portanto, que aí você pode participar de uma missa aqui na catedral, ou lá em São Paulo, ou em outro país, nos Estados Unidos, ou lá no Japão. Se for Igreja Católica Apostólica Romana com rito romano, é tudo um jeito só. Você pode até não entender a língua, mas você entende o que está celebrando, porque é um jeito só, um rito só. Por isso que dá comunhão e harmonia a todas as igrejas católicas apostólicas romanas. Então, o nosso bispo Dom Lanza, ele vem nos orientar a respeito também de todas as normas, né, para que possamos então criar essa comunhão eclesial. E falando em comunhão eclesial, ele começa falando da igreja. O que é a igreja? A igreja é a continuadora daquela missão de Jesus e tem como meta a evangelizar. A igreja existe para evangelizar. Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda a criatura. Então, hoje diz Dom Lanza aqui na sua carta pastoral, pega um dizer do Papa Francisco que diz assim: hoje é cada vez mais urgente nos perguntarmos o que Deus pede a nós. A resposta encontramos no objetivo geral da ação evangelizadora do Brasil, da Igreja do Brasil: evangelizar, evangelizar, evangelizar. A partir de Jesus Cristo, na força do Espírito Santo, como uma igreja discípula, missionária, profética, misericordiosa, alimentada pela palavra de Deus, pela Eucaristia, à luz da evangélica, opção preferencial pelos pobres, para que todos tenham vida rumo ao reino definitivo. Então Jesus, irmãos, Cristo é a fonte de tudo que a igreja é e de tudo aquilo que a igreja crê. Jesus é a fonte da igreja. O que a igreja crê? Em Jesus Cristo. Como que a igreja nos orienta? Para quem? Para Jesus Cristo. Então nós podemos dizer que Jesus Cristo é a fonte de tudo que a igreja é e é de tudo que ela crê. Tudo que ela crê está fundamentado na pessoa de Jesus. Então essa missão de Jesus, ele confiou à igreja. Foi a igreja que ele confiou para que ela pudesse continuar a sua missão. E como igreja,
a instituição, ela é formada para que pudesse ser igreja, precisa de regras, precisa de alguns elementos que nos unem uns com os outros, porque senão nós não somos igreja, não é comunidade. Uma comunidade tem um objetivo comum. A igreja é uma grande comunidade, uma grande família que tem um objetivo comum, né? Mas hoje nós vamos vendo também, dentro da nossa carta pastoral, o bispo elenca algumas marcas do nosso tempo. Quais são as marcas do nosso tempo? Um relativismo muito grande, a ausência de referências sólidas. Hoje a gente não tem mais uma referência sólida, né? O excesso de informações, a superficialidade e o desejo a qualquer custo de conforto, de facilidade, de bem-estar, não é? Desafios existenciais que produzem incertezas, precariedades, inseguranças, inquietações em nosso coração. O individualismo, o fundamentalismo, o relativismo, não é? Práticas marcadas pelo emocionalismo. Hoje é muito forte, né? Uma religião só marcada por sentimentalismo, emocionalismo. Parece que mede a fé não por convicção. As pessoas medem a fé pelo grau de sentimento. Por isso que as pessoas são arrastadas por algumas igrejas por aí, porque é só sentimento. Ah, lá eu vou naquela igreja porque tocou meu coração, me fez chorar. Então, é só um puro emocionalismo. Não que emoção e sentimento sejam ruins, mas uma igreja que se preza, a fé não pode se mover só por sentimento. A fé não move só pela emoção, a fé se move pela razão e pela convicção. E a Igreja Católica tem isso. Por isso, quando começa com muito emocionalismo, muito sentimentalismo, a igreja não vê com bons olhos, né? Porque pode desviar. Vocês sabem que emoção, se deixar levar pela emoção, pelo sentimento, as pessoas vão se desviando, né? Então é importante a gente ter bem claro isso. Uma marca do nosso tempo também, que o nosso bispo coloca, é o mundanismo sob vestes espirituais e pastorais, que na verdade é uma palavra do Papa Francisco, né? E o que é esse mundanismo? É querer trazer o mundo para dentro da igreja. A pessoa se veste de roupa espiritual, mas dentro de si ela vive com aqueles meios da sociedade. Ela pensa como a sociedade, aquele vírus da sociedade está dentro da pessoa. Por isso, a religião, ela pode se tornar também um grande mercado, né? As pessoas podem usar da religião, se vestem, é isso que o Papa chama e que o nosso bispo também retoma, esse mundanismo. As pessoas se vestem de uma roupa religiosa, mas no fundo são lobos. Se vestem, como em uma linguagem mais popular, elas se vestem de cordeiro, mas no fundo são lobos, porque querem devorar, não é? Esse mundanismo espiritual, que exige de nós conversão. Então existe muitos meios, desafios, aliás, para serem superados. E isso nós somos chamados a olhar para Jesus, olhar para as orientações da igreja, para que todos nós possamos superar esses grandes desafios, né? E que daqui a pouco nós vamos para um breve intervalo, que daqui a pouco nós vamos voltar. Se você tiver alguma pergunta, nós vamos estar falando sobre a comunhão da igreja. Um padre sozinho não pode viver sem a comunhão com o seu bispo. Vamos falar também um pouquinho sobre a obediência e também falar sobre algumas práticas que é muito comum, exorcismo, né? Pessoas fazendo exorcista, essas coisas aí que acaba criando confusão na cabeça do nosso povo. Então, se você tiver alguma pergunta, você pode ligar aqui, né? Porque a gente vê sempre algumas igrejas fazendo os exorcismos, as barbáries, e até dentro da igreja católica mesmo, hein? Tem muito essas coisas aí. Tem que tomar cuidado, hein? Tomar muito cuidado, porque o demônio que eles estão expulsando, às vezes não está mexendo com aquilo que precisa ser expulsado mesmo, não. Estão fazendo mais show, usando do demônio e fazendo show. Cuidado. Então a igreja quer nos orientar, todos nós como católicos, para caminhar com segurança. Então não sai daí, que está interessante o nosso bate-papo. Você pode participar pelo telefone
Pelo telefone 3551-0046 ou pelo e-mail catedralgxp@hotmail.com. Você pode, então, mandar o seu e-mail e nós vamos estar participando conosco. Chegou alguma pergunta? O padre, não é bem uma pergunta. Não? Sim, a dona Lourdes mandou dizer que vai trazer um xarope para o senhor para ver se melhora a sua tosse. Ah, vai trazer? Vai. Ô, dona Lourdes, a dona Lourdes faz um xarope excelente, né? Inclusive já mandou esse xarope para minha mãe, para minha família, xarope, ó, 10. Viu, dona Lourdes? Muito obrigado. Estou precisando mesmo de um xaropinho para melhorar a voz. Muito obrigado. Então não saia daí, daqui a 1 minutinho nós retornamos. Estamos retornando com o programa Igreja em Missão, todas as quintas-feiras, às 20 horas, aqui pela TV Sul. E hoje nós estamos falando sobre o tema da carta pastoral do nosso bispo diocesano. Nosso bispo diocesano, Dom José Lanza, escreveu uma carta pastoral que foi lida nesse final de semana em muitas comunidades. Nós aqui na Catedral, nós vamos lê-la agora, nesse final de semana. Então você, em primeira mão, você já está também, talvez já ouviu falar, mas nós estamos trazendo à tona alguns elementos importantes dessa carta pastoral do nosso bispo, enfocando alguns pontos. Já falamos das marcas do nosso tempo e o que pode ferir essa igreja? A falta de comunhão nela. Por isso a Igreja Católica ela é a igreja da comunhão. E para dizer que você é católico, você tem que estar em comunhão com o bispo, e o bispo está em comunhão com o Papa. A nossa comunhão, ela acontece com o Papa, o bispo, o padre na paróquia e estão unidos entre si. Por isso é importante essa comunhão. O Papa é a cabeça da igreja, não é? E na diocese, o bispo está em comunhão com o Papa. E o padre é colaborador do bispo. Vocês sabem que nenhum padre age sozinho. O padre é colaborador do bispo, não? E deve-lhe obediência. Por isso, quando nós ordenamos, o padre põe as duas mãos sobre as mãos do bispo e promete. O bispo pergunta assim: prometes amor e obediência a mim e aos meus sucessores? E o padre responde: sim. Não é? Então nós fazemos um voto de obediência. E essa obediência é que gera também comunhão entre nós. Por isso os presbíteros, eles são cooperadores do bispo, cooperadores, colaboradores, né? E devem a obediência ao bispo. E exerce só um padre, só pode exercer seu ministério na dependência do bispo, em comunhão com ele. Por isso um padre sem comunhão com o bispo não tem jeito de ser padre. Não existe padre sem bispo, é a mesma coisa de corpo sem cabeça, já ouviu? Não tem corpo sem cabeça. O bispo é a cabeça e nós fazemos um membro, somos seus membros desse corpo eclesial, desse corpo que é a igreja. Por isso é importante, aqui irmãos, a desobediência conduz ao erro e ao desvio da fé. O padre, quando ele não sabe obedecer o bispo, ele conduz o povo ao erro. Por isso o padre, ele vive, exerce o seu ministério na comunhão sua com o seu bispo. Por isso o bispo para nós é para nós irmão, um pai, um amigo, né? Onde nós ali, através dele, nós exercemos o nosso ministério. Sem o bispo não tem o ministério do padre. Isso é importante porque às vezes nós vamos vendo aí padres que vão fundando outras igrejas, né? E um padre sem o bispo, ele não pode dizer que é católico, apostólico, romano. Para dizer que é um padre católico, apostólico, romano, ele tem que estar em comunhão com o seu bispo diocesano, né? Ah, mas eu tenho comunhão direto com o Papa. Isso não existe, irmãos. Toda comunhão passa pela diocese, né? Por isso que nós temos ali um pastor local. O bispo é o pastor local para nós, né? Seja ele quem for, ele representa ali a igreja para nós. E nós lhe devemos total obediência. Claro que essa obediência é uma obediência dialogada, né? E aonde que está o fundamento dessa obediência? O amor a Cristo e amor à palavra.
Cristo se fez obediente. Ele obedeceu a Deus, obedeceu seus pais. Então, a obediência, ela é fundamental para que a comunhão aconteça entre nós. E na nossa diocese, nós temos unidade também de plano pastoral. A diocese tem um plano já pastoral, que a gente se reúne de 4 em 4 anos, com representantes de todas as paróquias, com os padres. Nós rezamos, pedimos a luz do Espírito, discutimos e depois traçamos algumas metas, como nós vamos agir para evangelizar. Então, essa unidade de plano. Agora, se o padre não entra, se a paróquia não entra na unidade com os planos pastorais da diocese, está errado. Está errado. Aqui coloca assim o nosso bispo: seguir por caminhos separados nesse campo pode significar não só ruptura com a comunhão necessária, mas também o enfraquecimento da própria evangelização. Por isso a nossa comunhão com a igreja, com o Papa, com o bispo, ela se torna visível na nossa obediência, na nossa unidade de planos pastorais. Todos nós temos que ter essa unidade. E depois é apresentado os desafios hoje das novas seitas, dos novos cultos, né? Por isso nós vamos vendo crescer novas seitas, cada esquina vão vendo uma igreja, vão se fundando igrejas, né? Que as pessoas, é um desafio hoje para nós. E para vencer esse desafio das seitas, dos novos cultos, é fundamentalmente importante, não é? Uma catequese. Nós precisamos investir na nossa catequese. Catequese, nós estamos dizendo, de formar nosso povo. Muitos de nós passam por outras igrejas porque não tem uma formação adequada. Não tem uma formação de fé profunda, aprofundada. Nós precisamos aprofundar a nossa fé. Você que está aí do outro lado, o que você conhece da igreja? Que conhecimento você tem da Igreja Católica Apostólica Romana? Às vezes nós vamos na missa, mas não entendemos nada, né? Então é preciso a gente ter um esforço, nós ministros de Deus, para formar nosso povo numa catequese, ensinar o povo a fazer as coisas certas, né? O padre respeitar a liturgia, as normas litúrgicas. Tantos padres às vezes fazendo da missa um show. Irmãos, missa é missa. Nós não podemos esquecer. A missa é missa. A missa tem seu rito, tem seu começo, seu meio e seu fim. Nenhum padre pode mudar nada na missa. Quando eu falo mudar nada na missa, algumas partes vocês sabem são flexíveis. Ele pode colocar o ato penitencial depois da homilia, pode trazer o abraço da paz no começo. Essas são partes flexíveis, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo mudar a oração eucarística, mudar o evangelho, não quero ler o evangelho, vou ler o outro, mudar uma leitura da missa, ou não deixar de fazer uma oração daquela que é proposta na missa, ou querer rezar espontaneamente. Isso não tem um padre, pode fazer isso. E se algum padre faz isso, está contra a igreja, porque ele já é formado para rezar aquilo que está previsto. E a igreja faz isso há mais de 2000 anos. Não é uma pessoa que chega agora e quer mudar as coisas porque acha que está errado. A igreja vai com o seu jeito mudando. Então é preciso, nós vamos vendo assim essas nuances nas nossas comunidades, né? E depois nós vamos vendo os ritos de exorcismo, né? Tem muito pessoa fazendo rito de exorcismo. Às vezes a gente liga na televisão aí, a gente vai vendo igrejas, até padres, fazendo rito de exorcismo. Irmãos, é importante vocês saberem. Os ritos de exorcismo, chamado exorcismo solene, assim ensina o catecismo da Igreja Católica. Olha lá. Só pode ser praticado por um sacerdote com a permissão do bispo. Nenhum padre pode fazer exorcismo sem permissão do bispo. É o bispo que elege um padre na diocese para que ele possa atender esses casos especiais. Sabemos que o demônio existe, claro que existe, existe uma força do mal, mas também é preciso ter prudência, diz, olha só, estabelecido há de ser toda a prudência, pois bem diferente da presença de alguma influência maligna é o caso de doenças. Muitas coisas que chamam de demônio, às vezes são mais doenças psíquicas.
Doenças psíquicas, e estão falando que é demônio. Influência maligna é o caso, sobretudo, cujo tratamento depende de ciência médica. Às vezes a pessoa mais precisa de um médico, de um psiquiatra, do que de um exorcista. Então, aí vai, nessas religiões aí, impõe a mão, faz aquele show, aquelas vozes, aquelas coisas absurdas. Absurdas. A Igreja Católica não é assim. A Igreja Católica faz exorcismo, mas faz depois de uma séria prudência, de uma séria análise, depois de passar pelos estudos da ciência, aí nós vamos poder dizer que realmente teve influência do demônio. Bom, vou parar por aqui que nós já estamos quase encerrando. Tem perguntas? Tem, padre. Chegou da dona Matilde. Ela pergunta de quanto em quanto tempo que esta carta é feita pelo bispo. Ah, dona Matilde? Isso. Muito obrigado, dona Matilde, por ter ligado aqui. Essa carta pastoral, o bispo pode fazê-la sempre que às vezes surgir necessidades. Como às vezes na diocese vai surgindo alguns desvios da fé, de normas litúrgicas, então o bispo escreve uma carta como um pastor, orientando. Então não tem uma data prevista. Todas as vezes que ele achar necessário e que o seu povo, a sua grei, né, o seu rebanho, está se desviando, aí ele pode, então, com certeza, aí ele escreve essa carta pastoral. Obrigado, dona Matilde, pela pergunta. Mais alguma? E a dona Dulce Maria, ela mandou que está assistindo o programa e gostou muito do tema de hoje. Ah, obrigado, dona Dulce, viu, dona Dulce? Um abraço carinhoso para a senhora, para toda a sua família. E agora nós vamos aqui, já deixando a nossa bênção, não é? Semana que vem nós vamos estar falando com os pais, nós vamos estar preparando já para o Dia dos Pais, então nós vamos trazer alguns pais aqui para falar conosco, tá? E também fazendo uma homenagem bonita para os pais aqui no nosso programa. Então vocês convidam os pais aí para a quinta-feira que vem estarem conosco. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Nós vamos ficando por aqui. Eu e o Guilherme, nós vamos ficar em pé, voltar o nosso olhar para Nossa Senhora, para rezarmos uma Ave Maria e pedir a Deus por você, pedir a Deus por tua casa, por tua família. Muito obrigado por todas as pessoas que aqui ligaram nesta noite, participaram. Que Deus, por meio da Virgem Maria, derrame toda a graça e bênção sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos vocês, principalmente os doentes, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço carinhoso do Padre Reginaldo. Até quinta-feira, se Deus quiser.